Olá, meu irmão, minha irmã, começamos com você mais um programa Palavra Viva, pela TV Candidez e pela TV Horizonte. Esse programa que tem como objetivo levar a Palavra de Deus a você, o Evangelho do dia, uma pequena reflexão, uma pequena oração, para que a gente possa estar mais com Deus, estar mais perto de Deus. Deus sempre insiste em estar conosco, mas muitas das vezes nós não o percebemos, nós fugimos, nós não deixamos Ele ser quem Ele deve ser na nossa vida. Mas Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. Independente do que você esteja vivendo, independente da situação que você esteja, independente de como está a sua vida, Deus acredita, ama e quer cuidar de você. Portanto, se abra a esse Deus, se abra a graça desse Deus, esse Deus que te conhece, que sabe tudo de você, que não te deixa um instante, que a todo tempo está aí do seu lado, porém, não te agride, sempre espera que você o permita, que você dê a Ele oportunidade, para que Ele possa fazer grandes obras. Em Apocalipse, diz assim: eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei e cearei com eles. É isso que o Senhor diz a você. Se abrires, Ele sentará e ceará com você. Matará a sua fome e a sede do seu coração. Trará para você tudo aquilo que você anseia, pois Deus tudo crê, tudo vê e tudo pode. Portanto, deixe Deus falar com você hoje. Nós vamos ter o Evangelho do dia. Hoje é dia de São José, esposo de Maria. É uma solenidade. Então, no primeiro bloco nós vamos falar um pouquinho desse santo, ler o Evangelho que fala um pouquinho dele. E no segundo bloco nós temos o bloco em defesa da família. Estamos continuando o nosso estudo sobre o Humanae Vitae. É um estudo bem polêmico, mas necessário, pois a verdade precisa ser anunciada e dita. Não tenhamos medo da verdade. A verdade precisa chegar no nosso coração, pois onde ela chega, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos salva. Portanto, fique ligadinho também no segundo bloco, onde continuaremos o nosso estudo sobre a Humanae Vitae, falando sobre a questão da regulação da natalidade, de métodos contraceptivos, das consequências disso na nossa vida e o que a Igreja, enquanto magistério, nos ensina. O Humanae Vitae foi escrito por um santo padre, um papa, Paulo VI. Portanto, ela é atestada pela verdade do magistério da Igreja. Fique ligadinho, então, no nosso segundo bloco. E vamos lá, então, para o nosso Evangelho do dia, Agenda de Deus. Eu parei para escutar o Senhor. O Evangelho hoje está partido no capítulo 1 de São Mateus, primeiro versículo 16, depois o versículo de 18 a 21, depois o versículo 24. 1, 16, 18 a 21 e 24. Hoje é dia de São José, esposo de Maria. Então diz assim, o Evangelho. Jacó gerou José, esposo de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que veio um anjo do Senhor, lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São José, esposo de Maria, um santo importantíssimo para a nossa fé católica, para a nossa fé cristã. Considerado, depois de Maria, o maior de todos os santos. Maria, claro, abaixo de Jesus, que não era só santo, é Deus, né? É o Santíssimo. Maria é a maior de todas as santas e santos. Mas depois dela vem José, um homem justo, um homem de Deus,
um homem dócil à vontade de Deus. São José, ele é considerado o patrono da igreja, patrono da nossa fé, pois ele foi o pai de Jesus. Deus não escolheria qualquer pessoa para criar o seu filho. Deus não colocaria na mão de qualquer homem, assim como também de qualquer mulher, os cuidados do seu filho único. Portanto, ele escolheu um entre tantos, entre todos, para ser o justo, para ser o pai da Sagrada Família, o pai adotivo de Jesus, que ensinou Jesus muitas coisas, ensinou Jesus a ser homem. São José, protetor, provedor, aquele que foi o homem referência para Jesus Cristo. Pensa a grandiosidade desse homem, pensa o poder que esse homem tem em intercessão. Maria é aquela que pede, o filho atende. José não fica para trás. José é aquele também que pede, pois foi corajoso. E olha, gente, olha esse trecho do Evangelho, que coragem desse homem. Primeiro, quando descobre que a sua noiva estava grávida e não era dele, porque ele não tinha tido nada com ela. Ao invés dele brigar, dele xingar, dele maltratar, dele até levá-la para a condenação, que ela podia ter sido condenada. Não. Ele decide deixá-la secretamente, para que pensassem que ele é que tinha feito algo errado, que ele é que estava errado, que ele é que tinha feito algo com Maria e tinha abandonado ela, e ela ficasse livre de toda condenação, de todo castigo. E o castigo naquele tempo para uma mulher que estava comprometida com outro homem e que se deitava com outro, que traía esse homem, era o apedrejamento. José era um homem bom. Que coração bom. Oh, meu Deus, dá-me um coração desse. Diante de uma possível traição, diante de uma possível chance de vingar algo que fizeram contra ele, não. Ele quis ser bom. E aí, o anjo aparece para ele em sonho. Não temas, José, não temas, não temas. E ele não teve medo. Não teve medo de ser o que Deus quer, de fazer o que Deus quer, de assumir para si aquilo que era a missão de Deus para a vida dele. Não foi fácil para José, também não foi fácil para Maria, abrir mão dos sonhos, abrir mão de toda uma vida para assumir um plano de Deus, mas ele tinha certeza que o plano de Deus era muito maior que os planos dele, que o que Deus tinha para ele era algo muito maior do que o que só ele tinha. Assumiu o sofrimento, o sacrifício, mas viveu plenamente o querer de Deus. No entanto, até hoje, 2000 anos depois, é santo. O nome de São José precisa ser venerado, lembrado, homenageado, pois não foi um homem qualquer. Hoje as pessoas têm fãs, artistas, pessoas, gente dorme em fila para comprar ingresso para ver aquele artista. Nós estamos hoje diante de celebrar um nome e a memória de um homem muito maior do que todos os outros homens, que fez um bem para nós, que a gente só vai entender na eternidade. Esse São José, escravo da promessa de Deus, homem simples, trabalhador, mas que foi corajoso em dizer sim a Jesus. E olha, contemos sempre com a intercessão de São José. Santa Teresa d'Ávila dizia que não teve nada que ela pediu a São José que Deus não a atendesse. Nada que ela recorreu à intercessão de São José que Deus negou. São José é aquele que pode interceder por nós, nos ajudar, nos proteger, ser aquele que vai vir em auxílio, principalmente aquilo que tem nos faltado, pois é o Pai da Providência. É o Pai da Providência. O Papa Francisco, no início do seu pontificado, revelou ao mundo que ele tinha no seu quarto uma imagem de São José dormindo. E que tudo aquilo que ele precisava, ele punha debaixo daquela imagem para que São José sonhasse com aquilo. Quem sabe São José não precisa hoje sonhar por algo da sua vida. Quem sabe a sua vida você está passando por momentos e situações que São José não precisa sonhar por ela. Recorra hoje a São José para pedir, para homenageá-lo, para lembrá-lo e para tê-lo, acima de tudo, como grande exemplo de homem, de pai, de esposo. Pois isso que ele é,
um grande exemplo para nós. Que ele seja exemplo principalmente para você, homem, para a sua vida, para a sua história. Quero convidar então você a rezar comigo, pedir a São José que venha nos valer, que venha interceder por nós. Sim, meu Deus, pela intercessão de São José hoje, nós te pedimos por todas as graças que necessitamos, por todas as graças que precisamos, que São José possa interceder e cuidar de nós. Amém. São José, valei-nos e rogai por todas as nossas necessidades. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho teu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. Eu sou feliz vivendo assim. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva nesta terça-feira, hoje dia de São José, esposo de Maria, um homem corajoso a fazer a vontade de Deus. São José é muito especial para nós, é um dos maiores santos, né? O maior dos santos, depois de Maria, depois
de Jesus, né? Maria depois de Jesus, Jesus acima de todos, porque não é que ele foi santo, ele foi homem, mas é Deus, né? Então, assim, ele é o Santíssimo. Mas a Santa das Santas é a Virgem Maria, né? E o santo que vem depois de Maria é São José. Essa é uma hierarquia. E todos os outros santos vêm depois de São José. Ele que foi tão discreto, mas que foi pai, que foi homem. É muito bom começar o Defesa da Família falando de São José, né? Esse bloco que vai continuar falando ainda sobre questões familiares, continuar o nosso estudo da Humanae Vitae. É bom falar de São José, porque ele não teve medo de fazer a vontade de Deus. Às vezes nós temos medo. Estou falando de um assunto, confesso para você que eu sei que muitas pessoas talvez nem vão concordar. Outras vão até repensar, mas vão ter medo, né? Quando a gente fala de não a métodos contraceptivos artificiais, né, que é o que a Humanae Vitae diz, muita gente vai ter medo. Mas olhemos hoje para São José. Pensamos a ele, né, que foi o esposo de Maria, o pai de Jesus, que interceda por nós, para que tenhamos a coragem de fazer e de ser o que Deus quer. A coragem... O que foi? Arruma essa sinal. Tá assim. Eu tô assim, ó. Vocês tiraram. Ai, meu Deus do céu. Pode continuar. A ter coragem, né, de como esse santo. Fazemos o que Deus quer. Mesmo que a gente às vezes tenha medo. Mesmo que às vezes tenhamos dúvida. Mas se ficarmos com o que Deus nos ensina, com o que Deus nos fala, com toda certeza, seremos mais felizes e colheremos frutos melhores. Então vamos lá, em defesa da família. Continuando então esse estudo da Humanae Vitae, e claro, não quero deixar de falar de novo de São José, né? Eu quero pedir que São José interceda por você. Eu sei que é difícil falar algumas coisas, eu sei que é até algo que a gente não escuta em todo lugar, né? A igreja contra métodos contraceptivos, não escutamos em qualquer lugar. Muito pelo contrário, escutamos o diferente de tudo isso, né? Mas a igreja tem também os caminhos pelo qual o casal pode sim, né, fazer a sua regulação da natalidade, né, o seu espaçamento de gravidez. A igreja tem. Mas voltando aqui para a Humanae Vitae, né, eu não vou ficar lendo, até porque senão fica meio chato para você, mas diante dos métodos contraceptivos, né, diante do que foi colocado, né, por o Papa a respeito dos métodos contraceptivos, ele vem claramente dizer que a igreja é contrária, né? É contrária. Por quê? Porque ele diz aqui que o matrimônio tem que ter, o ato conjugal no matrimônio tem que ter dois sentidos, o sentido unitivo e procriativo. Aquilo que a gente falou semana passada, né? Não sei se você se lembra, nós já falamos disso. E o Papa diz claramente que se tirar um dos dois sentidos, a coisa sai do princípio pelo qual ela foi criada, da natureza pelo qual. O problema é que a contracepção entrou no mundo, transformando o sexo em algo somente para o prazer. Tirou, inclusive, a questão unitiva também. Se tornou algo para prazer. Hoje o sexo é visto pela maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas, como algo para o prazer. E a nossa mente se tornou uma mente contraceptiva. Esse é algo muito sério e muito grave, né? Fazer da nossa cabeça algo contraceptivo, né? Se tornou algo contraceptivo. O interessante é que o Papa ele colocou 3 consequências que iriam acontecer se os métodos de regulação artificial de natalidade fossem implantados, se tornassem normais. Até porque lá na década de 60, até início da década de 70, era algo assim que não era todo mundo que aceitava, não era todo mundo que queria, mas a mentalidade de contracepção já estava nas pessoas. As pessoas já viam o filho como algo ruim. A revolução sexual trouxe, sim, para a cabeça das pessoas a ideia de que o sexo era puramente para o prazer. Não que a igreja diga que o prazer seja errado, não, o prazer é lícito, desde que vivido do jeito que Deus quer, desde que vivido da forma como Deus pensa. Então o Papa ele vem falar de 3 graves consequências, e eu vou ler para vocês essa parte. Está lá no 17 da Humanae Vitae. Os homens retos poderão convencer-se ainda mais do bem fundamentado da doutrina da igreja neste campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos da regulação artificial da natalidade. Considerem antes de mais o caminho amplo e fácil
que tais métodos abririam a infidelidade conjugal, né, a degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral, e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles sofismarem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. Primeira consequência, a infidelidade, degradação da moralidade. Segunda consequência, a perder o respeito pela mulher. E sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta, e não mais como a sua companheira, respeitada e amada. Então, essa foi a segunda. E a terceira, pense-se ainda seriamente na arma perigosa que se viria a pôr nas mãos das autoridades públicas, pouco preocupadas com as exigências morais. Quem poderia reprovar a um governo o fato de ele aplicar a solução dos problemas da coletividade, aquilo que viesse a ser conhecido como lícito aos cônjuges para a solução de um problema familiar? Quem impediria os governantes de favorecerem, até mesmo de imporem às suas populações, se o julgassem necessário, o método de contracepção que eles reputassem mais eficaz? Terceira consequência. Recapitulando, a primeira consequência, a infidelidade e a perda da moralidade, né? Da moralidade em relação a questões da sexualidade, né? A perda da moralidade, degradação da moralidade. A segunda consequência, a mulher seria desrespeitada, se tornaria um instrumento. E a terceira consequência, os governos poderiam entrar nesse campo e querer fazer controle de natalidade de qualquer jeito. Isso em 68 o Papa escreveu, como 3 consequências. Foi como uma profecia. Hoje, se a gente olhar para a sociedade, os métodos contraceptivos entraram. Os métodos anticoncepcionais estão aí mais presentes que nunca. Laqueadura, vasectomia, anticoncepcional, DIU, né? Pílula do dia seguinte, né? Camisinha. E agora estão tentando até o aborto, como a pior das coisas. O aborto foi pensado para ser um método contraceptivo. E está aí, batendo na nossa porta. Tudo isso entrou. E com isso entrou. Essas 3 consequências, já estamos colhendo elas. Já colhemos as 3 consequências. A infidelidade é algo que está mais presente a cada dia. Ah, mas antigamente se traía a mesma coisa. Não, não se traía do mesmo jeito. A infidelidade hoje se tornou algo aí. E digo mais, para nós cristãos católicos, sabendo que o matrimônio é algo para a vida toda, infidelidade é o divórcio. O divórcio é um meio de infidelidade. É um adultério. O homem se separa da mulher e se junta a outra, é um adultério. Isso torna normal. Na década de 60, quando se falava de divórcio, era algo assim, como se fala-se do aborto às vezes hoje. Apesar que hoje também o aborto já se tornou algo meio normal. Então, a infidelidade chegou. Com o divórcio está aí, mais presente que nunca. O desrespeito à mulher está mais presente que nunca. A mulher hoje é um instrumento de prazer. Ela se faz até... Olhem para as cantoras famosas aí, olhem para os nossos carnavais. Se as mulheres não se colocam lá como um mero instrumento para o homem olhar e sentir desejo e prazer por elas. Que respeito ele tem por ela? A gente vê aí músicas que são cantadas para as mulheres, que se dançam aí. Vai dizer que a mulher não se tornou um mero instrumento. E tem gente que fala assim, a mulher está empoderada. Tá, não, ela está instrumentalizada. A mulher se tornou um mero objeto de se usar e jogar fora. É tão interessante isso que uma vez eu fiz um estudo sobre a contracepção e a revolução sexual. E toda revolução ela é acompanhada da cultura. Toda revolução que acontece, ela faz com que a cultura acompanhe essa revolução. E a contracepção foi o primeiro passo para a revolução sexual, porque ela veio antes, né? Na década de 30. E eu fiz uma análise pegando a cultura e a questão da contracepção. O respeito à mulher ele foi sendo destruído pela contracepção, pelos métodos anticoncepcionais. Na década de 30, as músicas que faziam sucesso, as músicas românticas, que o homem cantava para uma mulher, eram músicas que diziam que ele queria ficar com ela para a vida toda, que ele queria se casar com ela. Porque na década de 30, quando o homem olhava para uma mulher para ter uma relação sexual com ela, ele pensava, eu quero que ela seja a mãe dos meus filhos.
Ele não olhava para ela assim, alguém que eu vou passar uma noite de prazer e amanhã eu arrumo outro e amanhã eu arrumo outro. Não, não tinha isso na cabeça dos homens, nem na cabeça das mulheres, porque existia o respeito. Se fala de machismo daquela época, mas se tinha muito mais respeito, compromisso. Não se tocava numa mulher por se tocar. Não se bulinava uma mulher por se bulinar, não. Existia uma conquista, uma vontade de estar com aquela mulher. E a música daquela época era assim. E as músicas de hoje? Fala o que das mulheres? Cachorras? Atoladinha? Me perdoem citar isso aqui, mas é o que se fala. E vai dizer que não é instrumentalizá-la. Então, o Papa acertou. A infidelidade já chegou com o divórcio. A mulher se tornou instrumento, as músicas dizem isso, as baladas, as festas, as roupas que elas usam. E a terceira consequência, que é a intervenção do governo. A gente já vê também. Em muitos países até foi proibido por um período ter filhos. Pagava multa quem tinha filho. Porque tinha como evitar, então não podia ter. Em outros momentos, tentaram trazer ideologias para tentar desfigurar a questão dos filhos. Então o governo também já vem intervindo nisso, né? Infelizmente. Portanto, meus irmãos, a igreja é profética. Cuidado. Cuidado para você ir fora da profecia e colher os efeitos negativos dela. E se você for dentro do que a igreja ensina, você vai colher os efeitos positivos da profecia. Cuidado. Amanhã a gente fala mais de Humanae Vitae. Deus abençoe você. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.